canal Ricardo Oliveira. Curta, compartilhe e ative o sininho. Acesse agora mesmo memorizeabiblia.com. Essa força cósmica sideral, chamada Reka, é o que a gente traduz por magia. Então, na mentalidade dos egípcios, produzir uma magia não era um truque de mágico de David Copperfield. Era saber que o poder estava com você. Por isso que Deus falou com Moisés: você vai lá e vai produzir uma magia na frente de Faraó. Deus usou aquilo naquele tempo, porque aquilo é que precisaria para convencer o Faraó e as pessoas que Deus estava. Por isso que Deus, naquele tempo, fez Moisés fazer o cajado virar cobra, e hoje Deus não opera assim. Tem gente que pergunta, por que na Bíblia tem tantos milagres, Deus abre o mar vermelho, e hoje não acontecem essas coisas? Porque Deus dialoga com cada povo, com cada época, na sua linguagem, com o que eles precisam. Hoje a ideia é outra. Hoje, pelo contrário, eu até digo, não fique indo atrás de um culto, de uma igreja, de um pregador, só porque ele opera milagres. Porque se for assim, é interessante, você vai na igreja A, ele opera um milagre lá, aí você vai na igreja B, o outro também opera um milagre, e o da B fala mal do A. Um recebe uma facada lá e mostra a camisa ensanguentada, que as pessoas agora são curadas porque tocaram na camisa dele. E ele está vendo, é de Deus, porque como é que o outro foi curado porque encostou na camisa ensanguentada do apóstolo? Aí você muda de canal, tem um outro canal lá, de um outro também, que fala que ele tem um óleo santo ungido em Israel e que a mulher curou de AIDS tocando o óleo santo, e ela dá o testemunho. E aquele que tem o óleo santo fala que o da camisa é do capeta, e o da cabeça fala que é o outro. Aí se abandona os dois e vai para o espiritismo. Aí no espiritismo alguém vai e manda uma mensagem psicografada de alguém que morreu, contando com detalhes, coisas que só você e a pessoa sabiam. Você fala assim, só pode ser de Deus, porque é a mensagem da minha mãe, a letra é dela, e ela já morreu. Aí você sai do espiritismo, e o espiritismo fala que os outros dois lá são charlatães. Aí você deixa o espiritismo, esses dois, você vai até Fátima, e lá em Fátima eles falam de um milagre que Nossa Senhora apareceu em Fátima e curou várias pessoas. Então eu digo assim, não estou indo contra nem o catolicismo, nem o espiritismo, nem as religiões que eu mencionei aqui. Eu estou apenas dizendo que não siga uma igreja ou uma religião apenas porque ali faz milagre. Isso é pouco. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Eu não fiz nenhuma denúncia à religião nenhuma aqui. Se algum dia você quiser virar adventista porque alguém foi curado aqui dentro, eu falo, não se torne adventista. O motivo de você querer vir aqui não é porque o pastor Álvaro curou uma pessoa impondo a mão aqui, ou a pessoa levantou e veio aqui à frente. Por quê? O que eu quero dizer com isso é simplesmente o seguinte, preste atenção para você não pensar que eu estou atacando outras religiões aqui. Milagres e eventos miraculosos não devem ser a razão para você ficar naquele movimento. Porque essa mesma razão será apresentada por alguém de outro movimento que vai falar que aquele que você está é do diabo. O motivo que você tem que ter para seguir alguma coisa é porque ele está condizente com a palavra de Deus. E não porque ali tem curas, tem milagre, tem prosperidade, tem isso, tem aquilo outro. Porque isso tem em todo lugar e uns falam mal dos outros. Ficou claro? Milagre não é motivo. Mas naquele tempo, Deus precisava operar um milagre por uma função específica. Então, por isso, Moisés jogou o cajado. Aqui é o Reka, que depois foi transformado em Deus, a magia, e 2 cajados em forma de serpente na mão. A tumba do vizir, Rekhmiri, e você tem também os cajados em forma de serpente aqui, ó, mostrando que realmente isso era uma coisa muito forte para o Egito. Olha os sacerdotes segurando cajados em forma de serpente. Por isso que Moisés, quando ele joga o cajado no chão, tinha que se transformar, era numa serpente mesmo, não podia ser outra coisa. Aí o que Faraó faz? Os meus sacerdotes, a meu mando, porque eu sou Deus, eu mando neles, eles obedecem, também fazem isso. Transformam o cajado em serpente. E também viraram serpente. Mas a Bíblia diz que a serpente do cajado de Arão, ou Moisés, engoliu as outras. Por que engoliu? De novo eu vou no Egito e encontro a resposta. Quando você vai nos textos das pirâmides, fala do faraó como sendo aquele que come a sua magia e cospe as suas almas. Tá certo? Aquele que come a sua magia. Quando você pega outro texto do Egito, das pirâmides também, de 2400 a.C., lá fala:
O rei, ou faraó, é aquele que come os homens vivos e os entrega aos deuses. Ele que come ou devora a sua reca, a sua magia. Nos textos dos sarcófagos dizem: eu tenho engolido as 7 serpentes urais. O livro da vaca celestial fala: eu me guardo contra aqueles que fazem essas coisas e tal. Eu sou aquele que os engole. Então nos egípcios, você podia até fazer uma mágica, mas se a da outra te engolir, é porque a do outro é que é o poderoso. Por isso que tinha que engolir mesmo. O faraó ficou desesperado, porque aquilo que a vara de Moisés engoliu era justamente o cerimonial que eles precisavam ter durante a noite para permitir que o Kepri pudesse vir. Mesmo assim, Faraó foi duro, não aceitou. Teimoso, síndrome de Deus, como muita gente tem até hoje. Resultado, no dia seguinte, vieram as pragas. E por que as pragas? Se você olhar na Bíblia, cada praga atinge em cheio uma divindade egípcia. Lembra que eu falei que no barco solar todos os deuses entravam para ajudar Kepri a batalhar contra a serpente? O que estava acontecendo no Egito nos dias seguintes mostrava que a batalha dos deuses egípcios estava sendo perdida. Era o Deus de Israel que poderia salvá-los. E qual foi a 9ª praga? Vocês se lembram? Pode olhar na Bíblia, pode colar. A 9ª praga. A 9ª praga do Egito. Trevas. O que eu falei com vocês que os egípcios, quando tinha um eclipse e tudo escurecia, eles entravam em pânico porque o deus Kepri estava sendo morto. E Deus, como clímax das pragas, escurece tudo. E no dia seguinte, os primogênitos do Egito morrem. Inclusive nós temos aqui, eu acho que eu pulei, tinha em algum ponto aqui, tinha o livro, o papiro de Pulver, que está na biblioteca de Leiden, na Holanda, e esse papiro é um documento egípcio que menciona pragas terríveis caindo no Egito, e fala que o rio Nilo se tornou em sangue, fala que os mortos estavam sendo acumulados aos montes, que havia trevas sobre a face do Egito. Então nós temos uma comprovação fora da Bíblia de que as pragas são históricas. Pena que faltou o slide do papiro e Pulver, tá bom? Bom, o que eu concluo então com esse sermão? Primeira coisa que eu concluo. Quando eu olho o cajado de Moisés, eu noto que ele trouxe muita coisa boa, mas também trouxe problemas para Moisés. O cajado foi aquele do qual ele fugiu quando Deus apareceu para ele. E o cajado foi aquele que acabou mostrando as fraquezas do próprio Moisés. Foi com o cajado que ele, impaciente, feriu 2 vezes a rocha quando não deveria. O mesmo instrumento que, por um lado, ajuda, por outro lado, traz problemas. Segunda coisa que eu aprendo. O medo que Moisés enfrentou em Midian foi tão grande que fez Arão entrar na história. Era Moisés que deveria falar para Faraó. Era Moisés que Deus mandou. Mas ele estava com tanto medo, Deus falou assim: tá bom, olha, já que você está com tanto medo, Arão será o seu intérprete. Ah, tá bom, aí eu fico mais aliviado. E ele estava com tanto medo que, ao invés de ir ele à frente, era sempre Arão que falava. Quem mandou as primeiras pragas foi Arão. E quem fez o bezerro de ouro? Quem fez o bezerro de ouro? Foi Arão. Deus mostrou para Moisés que, olha, meu filho, eu posso ter misericórdia de você, mas o meu caminho é mais fácil do que você está querendo. 3.000 morreram depois lá do bezerro de ouro por causa de Arão. Podiam ter sido poupados. Número 3. O cajado serviu tanto para dar apoio como para disciplinar Moisés. Porque naquele cajado do faraó tinha uns flagos assim na frente, que era um símbolo interessante para o egípcio. Porque o mesmo cajado que salva a ovelha também a repreende quando ela precisa apanhar. A tua vara e o teu cajado me consolam. O cajado serve para salvar e para repreender. O mesmo cajado que Deus usou para dar força a Moisés, para ele conduzir, também foi para repreender Moisés. Ou seja, Moisés podia ser o pastor do povo, mas Deus ainda era o pastor de Moisés. E como pastor de Moisés, Deus vai a cada um no seu contexto. Pedagogia e didática fazem parte, tem um erro de português ali, fazem parte da providência divina. E mais, antepenúltimo ponto.
O que parece ser apenas um conflito humano reflete um conflito cósmico. Porque me chama a atenção que uma das palavras mais comuns em hebraico para serpente, para cobra, é naash. Mas tem uma palavra em hebraico, tanim, que está ali no quadro, que tanim é a serpente do mar, é o dragão, é aquela serpente Apep. E quando fala que Moisés transformou o cajado dele em serpente, não fala que transformou em naash, transformou em tanim, em Apep, ou seja, aquela briga que eles estavam vendo entre Moisés e os magos de Faraó, na verdade refletia a briga entre os anjos do bem e os anjos do mal. E você tem que entender isso na sua vida. Toda discussão, toda situação é um reflexo do mundo espiritual. Uma pessoa que chega para você e lhe dá uma firmeza, é o Espírito Santo que está usando. E às vezes também quando uma pessoa chega no dia que você não precisa ouvir aquilo e te dá um banho de água fria, pode saber que existem forças do mal também impelindo-o a fazer aquilo ali. É um reflexo. Mais um detalhe. Deus podia sozinho tirar o povo do Egito, mas ele ainda preferiu contar com o falho e fraco Moisés. O último, Deus foi paciente com os erros de Moisés, as dificuldades dele, e mesmo tendo consequências, elas não foram sem misericórdia. Moisés não entrou na terra prometida, mas ele tem o seu lugar guardado no reino dos céus. E depois de toda essa explanação de Egito aqui, de Moisés, o que é que eu entendo? Eu termino meu sermão com esse último slide, deixando uma palavrinha que eu aprendi em hebraico, e é difícil traduzir essa palavra. E essa palavra, para mim, resume toda a vida de Moisés. A palavra chutzpah. A primeira vez que eu fui à Itália, eu vi essa imagem de Moisés na igreja de San Pietro in Vincoli. O Moisés de Michelangelo, tão bonita aquela estátua, dele olhando assim forte, musculoso. Alguém chega até a dizer numa lenda aí que era tão perfeita a estátua que quando Michelangelo terminou de esculpi-la, ele bateu com o martelo no joelho e falou, parla! Isso é uma lenda, mas realmente parece que vai falar as veias, as artérias. Um médico veria ali uma precisão, sabe? Mas o Moisés que eu encontro na Bíblia não é aquele Moisés forte do Michelangelo. É um Moisés vacilão, fraco, pesado de línguas, que cometia erro, que perdia a paciência, mesmo sendo o homem mais manso da terra, que cometeu suas bobagens, até matou um homem. Mas ele tinha essa palavra hebraica, chutzpah. O que é chutzpah? Chutzpah é uma palavra hebraica que significa quando você tem audácia, arrogância, mas não no sentido negativo da palavra. Quando você é teimoso, quando você quer uma coisa de tal maneira que você fala, eu quero, eu vou morrer querendo isso, mas eu vou até conseguir. Lembra a viúva do juiz Iníquo? Que ela ficava todo dia batendo a porta dele? Defende a minha causa! E Jesus usa como uma coisa positiva, aqui em hebraico é chutzpah. Você lembra quando Jacó falou, eu não te deixarei enquanto o Senhor não me abençoar? Aquilo é chutzpah. Lembra quando Paulo fala, entrando com intrepidez no santo dos santos? Embora Paulo tenha escrito em grego, com certeza ele estava traduzindo a palavra chutzpah. E quando Deus viu Moisés matando o egípcio, Deus falou assim, esse camarada é atrapalhado. Ele mete as mãos pelos pés. Ele feriu o egípcio. Mas por quê? Porque ele viu batendo no seu irmão. Vem cá. Ele é meio sanguíneo, ele é meio colérico, mas eu posso usar esse moço. Ele é pesado de línguas, mas eu posso usá-lo porque ele tem chutzpah. Ele tem audácia, ele tem energia. E é isso que eu desejo para a minha vida e para a sua nessa manhã. Que você tenha chutzpah, a mesma que teve Moisés. Por isso que ele pôde chegar perante Deus e falar assim, Senhor, perdoa esse povo, ou risca o meu nome, e Deus não entendeu como uma blasfêmia. Por isso que ele chegou audaciosamente e falou, Senhor, mostra-me o teu rosto. E Deus falou, tá bom, Moisés, eu vou te mostrar a minha bondade. Tenha essa audácia, porque aí você vai entender que o mesmo Deus que conduziu Moisés vai conduzir a sua vida. E quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Que Deus abençoe sua vida. Amém? Além de desenvolver essa super habilidade, fazendo a sua inscrição neste curso, você estará ajudando a manter o canal Ricardo Oliveira. Acesse agora mesmo memorizeabiblia.com.